nós somos sempre os mesmos, mas as audiências também são sempre as mesmas. Não, é um facto. Apesar de tudo. Ou seja, o tipo de questões, de um modo geral, há exceções. O tipo de questões, de um modo geral, é semelhante. O que não é nenhum mal. Ao contrário, mostra que existe uma comunidade de questões. Eu acho que nós temos hoje um problema complicado, que é o mundo está fora dos eixos. O caso português, claramente fora dos eixos. E nós, para falar sobre ele, só temos linguagens ultrapassadas pela realidade. Temos muita dificuldade em encontrar uma terminologia e uma argumentação e uma descrição que se adapte ao que, entretanto, mudou. E, portanto, temos tendência para usar, em grande parte, um vocabulário e um quadro interpretativo anterior. E, por exemplo, uma das coisas que as pessoas não compreendem e que esta crise revela é que esta crise criou aquilo que o Shakespeare chamava strange bedfellows, ou seja, estranhos companheiros de cama. Atenção, a frase é pacífica. Trata-se da tempestade e chovia muito e os strange bedfellows metem-se debaixo da mesma lona para se proteger da tempestade. E eu acho, por exemplo, que isto é um fenómeno que não tem sido analisado como devia ser. Há, de facto, o que é que explica, por exemplo, e eu penso que posso dizer isto com alguma objetividade, que o Bagão Félix seja mais eficaz que o Louçã. Não é porque o Louçã não tenha nas conversas televisivas. Por várias razões. Primeiro, porque a partir do lugar onde fala. E quer se queira, quer não, isso tem um impacto diferente conforme... E depois, porque no essencial, em muitos aspectos, dizem as mesmas coisas. E isso é mais um problema do Louçã do que do Bagão Félix. E essa é que é a questão. Ou seja, a questão é que isto, de facto, está tudo a mudar. E nós temos muita dificuldade em entender fatores de mudança. Quer dizer, muitas vezes as pessoas perguntam porque é que eu digo isto lá do partido que pertence, como diz a Manuel Ferreira Leite, como diz o Bagão Félix, ou como diz o Freire, como diz meia dúzia de pessoas que sempre foram críticos muito mais duros da atual situação do que gente do PS, por exemplo, para não ir noutras circunstâncias. E que não utilizam a linguagem do PC. E a análise, o quadro analítico do PC, nem do Bloco de Esquerda. Não é rigorosamente o mesmo. E isso não é por despeito pelo poder, que é o argumento sempre, nem por ressentimento, não. É porque, de facto, mudou alguma coisa e o tipo de alianças que se faz, de facto, tem natureza diferente. Eu participei na Alemanha, onde fiz, aliás, um discurso muito semelhante a isto que eu estou a dizer. Quer dizer, eu penso que agora o que é fundamental é encontrar um mecanismo do contra. E, evidentemente, a partir do momento em que esse mecanismo seja eficaz, dividimos todos outra vez. Portanto, o que é normal. Mas, na sala, estavam, as pessoas não dão por ela isso, estava um número muito significativo de altos cargos do Exército. Almirantes, generais. O que é que levou aquelas pessoas a uma reunião daquela natureza? E muita gente da assistência nunca imaginou participar numa daquelas reuniões. Porquê é que, por exemplo, uma das organizações mais eficazes na mobilização de reformados é a APRE, que não tem nem tradição marxista, nem tradição sindicalista, nem coisa. Quer dizer, no entanto, encontrou uma linguagem para um dos alvos importantes do governo. Uma das coisas que está a acontecer é que as próprias movimentações sociais mudam. E mudam até no seu sucesso e eficácia. Por exemplo, as manifestações da CGTP, que são manifestações ou de gente empregada ou gente reformada e pensionistas que foram empregados, num número muito significativo, por exemplo, são desprezadas pela comunicação social, em que dominam muitas vezes jornalistas que nunca foram sindicalizados, estagiários, e que não percebem aquele mundo. Eu costumo dizer às vezes na brincadeira, o que irrita muito os jornalistas, não sabem que é um torno. E portanto, se vier um torneiro à frente, não sabem que é um torneiro. Pelo contrário, as manifestações do que se lixa a Troika e outras, e dos indignados, tiveram uma grande simpatia na comunicação social, porque o mundo cultural, o mundo imagético, o mundo de coisas, é muito mais próximo, por exemplo, dos jornais. E isto depois funciona em termos sociais. Portanto, a grande razão, porque isto está tudo muito misturado e as coisas estão fora dos eixos, é porque ainda há muito acantonamento social
que de facto não corresponde. A linguagem política tem dificuldade em mobilizar. A pergunta que fez inicialmente, que é uma pergunta que eu ouço muitas vezes, eu só sei responder assim. Eu sei em quem não se deve votar. Não, mas agora as pessoas dizem, mas isso é mais pobre do que dizerem que se deve votar? Do meu ponto de vista, até analítico, não é, não. É mais rico. Ou seja, depois, é natural que muitas das pessoas que hoje estão unidas se dividam. Daí não vem mal nenhum ao mundo. Porque eu participo, por exemplo, numa ideia marxista, na gênese do próprio entendimento marxista, de que a relação entre trabalho e capital seja uma relação de exploração e tal-valia, por exemplo. Mas isso não me impede de crer que no mundo do trabalho há um maior equilíbrio das relações sociais. Portanto, há aqui, não é fácil uma interpretação muito... Porquê é que há muita apatia? Às vezes pergunto porquê é que há apatia. Eu tenho uma resposta que provavelmente não é marxista. Eu acho que a classe média, que nunca nenhum partido aparece falando dela, a não ser aqueles que hoje não falam por vergonha. Os partidos que falavam da classe média eram o PSD, e o CDS e o PS. Eram todos partidos da classe média. Agora nenhum é partido da classe média. Ou são partidos dos pobres, outros trabalhadores. Ora, os pobres não são as principais vítimas desta crise. É outro erro que a esquerda faz. A pobreza, o que perdeu foi a possibilidade de sair da pobreza. A redoma que a protege, e que é em grande parte hoje uma redoma assistencial, em que o Estado tenta passar as suas responsabilidades para a Igreja, para as organizações, para o Banco Alimentar, seja lá qual for, que aliás nos falam de uma pobreza que não é do discurso oficial, porque quando a gente pergunta à Caritas, o que chama a atenção é para a pobreza da classe média, que não tem de um modo geral expressão no discurso político, a não ser quando se diz que todos estamos a empobrecer. E eu acho que o efeito da destruição do elevador social entre a pobreza e a classe média é, em grande parte, também a explicação da apatia política e da confusão política. Porque, historicamente, a classe média é o grande suporte da democracia, portanto, é o grande suporte das instituições democráticas, como é o grande suporte da qualificação da vida pública, em grande parte, através do ensino e da educação. Porque é, essencialmente, esse setor que considera que a educação é um mecanismo fundamental da progressão social e da ascensão social. Ora, isso está tudo hoje quebrado. Está quebrado exatamente porque por aqueles jovenzinhos aos saltos do impulso jovem. Então a história, eu já nem estou sempre a dizer, tu que estás a aprender história? Não, tens aqui a vender umas t-shirts. Esqueceu-se de dizer com o dinheiro do pai. Quer dizer, esqueceu-se dessa segunda parte. Mas a verdade, o desprezo pelas humanidades, o desprezo pela qualificação, a substituição de imprensa de referência por uma mistura de futebol e de patologias sociais, quer dizer, a perda desses discursos são tudo sinais complementares da crise da classe média. Portanto, a crise da classe média é aquilo que vai, em grande parte, explicar o falhanço económico do governo, porque eu não conheço nenhum país em que o crescimento económico se possa fazer sem que haja um crescimento da classe média, e este governo colocou como alvo a classe média e, portanto, tira-lhe todos os anos não sei quantos milhares de milhões de euros e, portanto, de alguma maneira castra. E ao castrá-la, e este processo é cumulativo, porque não precisa de haver novos pacotes de austeridade que basta os anteriores se manterem no essencial para que o empobrecimento seja muito significativo, explica estes fenómenos anómicos. Que explica, por exemplo, que muita gente que participa nas manifestações dos indignados acham que os velhos estão, ou têm a suspeita que os velhos estão a tirar a reforma, ou não gostam de greves. Portanto, tem que se, na linguagem política e nos debates, eu acho que, aliás, o mecanismo fundamental são os debates, tem que se racionar em termos do que é novo, porque o que está a acontecer é, de facto, uma grande... Porque é que a linguagem do PC funciona bem para um determinado estrato social, de que eles são o principal sindicato, se quisermos, até em termos globais, ou seja, há certos setores da população que não têm nenhum defensor que não seja o PCP, enquanto for assim, votam no PCP. Caeiros, o Muro de Berlim em cima, votam no PCP. Isso significa uma parte importante da população da cintura industrial, de fábricas que já desapareceram, uma parte importante das pessoas que estão subempregadas
nas empresas municipais do Alentejo, que evidentemente não tem ninguém que fale por eles. E, portanto, é racional, ou até as pessoas que estão sindicalizadas têm emprego. Mas agora, onde é que falha as análises, por exemplo, não só marxistas, mas da esquerda? A esquerda cometeu nos últimos anos vários erros, só para foi desprezar, tratar o consumismo, e principalmente o consumismo de classe média, como uma coisa má, abrindo caminho ao discurso do viver acima das suas posses. Fazendo o quê? Comprando coisas inúteis. Quais são essas coisas inúteis? Eletrodomésticos, férias, jornais, concertos de rock, quer dizer, e esta penalização sobre consumos que significam uma ascensão social de uma parte importante da população que nunca acedeu, e particularmente a ascensão social das mulheres, mais até que os homens, porque são elas que são mais libertadas, chamemos assim, por exemplo, os eletrodomésticos, até mais que os homens. Esses mecanismos sempre foram desprezados com a crítica do consumismo que muita esquerda, até mais radical, fazia. Como, aliás, do meu ponto de vista, não compreendem bem o problema dos velhos e os novos. Ou seja, um problema de a culpabilização dos velhos por ser velhos, a partir de meio de argumentação universitária tipo neomalthusiano, que é, pega nas estatísticas, escolhe um único fator, que é o que convém, e despreza todos os outros. E, portanto, vão, por exemplo, à demografia e dizem vai haver muitos velhos e poucos novos para alimentar os velhos. Está bem. E ao aumento da qualificação do trabalho ou da produtividade do trabalho dos mais novos não permite, com os mecanismos de segurança social, manter mais velhos. Um conceito típico destes dias é o conceito que a JST criou de justiça geracional, que é, e que o Passos Coelho já repetiu várias vezes, justiça geracional diz que temos que hoje pegar aos velhos para os novos a seguir. São gente que ama os nossos filhos e os nossos netos. Só que não só isto não acontecerá, como também essa mudança de deslocação de rendimentos é para os dias de hoje. É para hoje. Eu tenho hoje condições para canalizar um número significativo de recursos e meios. E não propriamente uma coisa que se projeta no futuro, porque senão o argumento é tipo neomalthusiano. E para terminar, há pelo menos uma coisa que, se os marxistas forem fiéis às suas coisas, é que a luta de classe dá. Eu acho que a luta de classe dá. Não propriamente pelas razões que têm a ver com a interpretação de Marx no Capital, mas, como sabem, há muita teorização, até burguesa, sobre a luta de classes. Marx aí não inventou muita coisa. E essa luta de classe, ou seja, os conflitos sociais, para utilizar a terminologia, os conflitos sociais entre os mais velhos e os mais novos, entre quem é empregado e quem é desempregado, entre quem trabalha no Estado e quem não trabalha no Estado, o discurso legitimador do poder, não é só do governo, é eficaz. Porque faz com que as pessoas que tenham pouca coisa olhem para o vizinho que tem um pouco mais e não para cima a quem lhe está a tirar as poucas coisas que tem. E isto não tem sido combatido como deve ser. Porquê? Porque obriga a defrontar realidades que não são aquelas típicas do discurso marxista clássico, nem dos partidos que interpretam. O PC, por exemplo, tem tendência para tornar muito rígida a sua linguagem. O pacto de agressão. Todas as vezes que ele diz o pacto de agressão, as pessoas deixam de ouvir. Ninguém fala normalmente assim. Porque ninguém fala normalmente assim. Quer dizer, é a Europa, é a coisa, é isto, é aquilo, é aquilo outro. Nem podem dizer. Isto significa um pacto de agressão. Mas o estereotipo da linguagem é que realmente depois impede a comunicação. Porque aquilo é um estereotipo que não entra em conta, não entra em conta, por exemplo, com as poucas coisas que perturbam a União Europeia. O referendo escocês, ou até, se quisermos, o catalão. Quer dizer, perturbaram objetivamente o equilíbrio europeu. Primeiro que foram inesperados, foram verdadeiramente out of the box. Quer dizer, ninguém imaginava que os escoceses poderiam ir. No entanto, chegaram por 1 milímetro. E ninguém vai deixar os catalães fazer o mesmo sobre a guerra civil. Na Espanha também é mais complicado. Aliás, no Reino Unido aquilo foi uma falta de cuidado, porque se tivessem pensado 2 vezes, tinham parado aquilo desde o início. Portanto, há mudanças. O conflito na Ucrânia é uma mudança. O conflito na Ucrânia é a falência do esboço de política externa europeia, que já tinha mostrado a sua falência na Síria e na Líbia, dando origem a verdadeiros avantesmas. Portanto, as coisas estão a mudar. Como mesmo cá, mesmo com o atual sistema eleitoral e mesmo com o fechamento do nosso sistema político,
As coisas mudaram. Por exemplo, no PSD, o impacto de ter perdido, ao mesmo tempo, Porto e Gaia, é devastador para a estrutura local. Muito mais do que nós imaginamos. Significa dezenas e dezenas de empregos que vão ao ar. E, portanto, a reconstituição desse poder, que evidentemente está muito encostado ao poder central, mas quer dizer que existe, é mais difícil de fazer. Portanto, há algumas mudanças. Não são todas no mesmo sentido. E algumas puxam para trás, outras puxam para a frente. O papel da elite universitária não pode surpreender ninguém. É como o papel da imprensa. A imprensa, no mesmo dia em que o Passos Coelho se queixava dos jornalistas preguiçosos, eu li os editoriais de todos os jornais, antes dele dizer aquilo, e eram todos a favor do governo. Ou porque eram contra a antecipação das eleições, a favor de coisas táticas. Não dizem lá, eu sou a favor do governo. Mas, do ponto de vista analítico, eram todos a favor das pessoas do governo. E isso deve-se a quê? Que os jornalistas estão próximos? Não. É que os jornalistas andaram estes últimos 3 anos a explicar o julgamento. E hoje não convão. Quer dizer, porque se põem em causa a eles próprios. Fizeram o mesmo com o Sócrates. Andaram 4 anos, 5 anos a elogiar o Sócrates. Depois gostou-lhes de mudar, porque punham-se em causa a eles próprios. Depois vão lá todos a tirar pedras. Porque é o mecanismo. Logo a seguir vão lá todos a tirar pedras. Quando este governo cair, vão lá todos a tirar pedras. Exatamente. Portanto, desculpem lá estar-me, eu vou já terminar. Portanto, o que eu estou a dizer é que nós temos que mudar a nossa maneira de aproximação destas coisas, incluindo elementos de caráter ideológico. Eu não sou contra aquilo. Incluindo elementos de caráter político, história política, papel dos protagonistas nos últimos anos, mas que tem que ter em conta a observação da realidade. E a observação da realidade é aquilo que me permite dizer, por exemplo, que o movimento mais eficaz para mobilizar pensionistas da classe média é o APRE. E, no entanto, o APRE não se quer misturar com os sindicatos. E esta dificuldade de, nem quanto menos com o MURPI ou com essas coisas que aí existem, não, existem. Portanto, o movimento das alunas do Instituto de Ivelas, a dar um exemplo, essas coisas passam ao lado da política. Tem muitos aspectos que não são progressistas, chamamos assim, e outros não. Mas isso, apesar de tudo, mobilizam quase 1000 pessoas. O que é que se está a passar ali que nós não introduzimos na análise global? Entre outras coisas, a tentativa de preservar a tradição, que às vezes é mais revolucionária do que se pensa. Porque, apesar de tudo, pode-se utilizar esses fatores de maneira criativa. Mas quando a gente classifica, nós somos todos grandes classificadores. É o papel dos intelectuais é classificar tudo. E depois, claro, a gente classifica e fica preso à classificação. Anda depois ali 10 anos, agarrado à classificação e não muda. Portanto, isso, e o mundo está a mudar muito. O mundo está fora dos eixos e é necessário perceber bem os transversais.